Jovens Evangelização. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje com o nosso entrevistado. Olá, irmãos. Desculpa, tivemos um probleminha aqui no áudio, mas já está tudo certo. Nós aqui estamos com mais um programa, Você é um Missionário, e hoje nosso entrevistado vai ser o Alex. Nós vamos falar um pouquinho com ele sobre o jovem, evangelização, né? Mas antes eu queria ler a Bíblia para você e separei um texto aqui para nós fazermos uma devocional. Eu queria ler com vocês e falar um pouquinho sobre Filipe, né? Um exemplo que nós precisamente devemos seguir, né? Está ali em Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, diz o seguinte o texto, olha: O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se chama Deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e o acompanha. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que seja o batizado? Filipe respondeu: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Irmãos, há quem diga que quando nós não cumprimos Atos 1:8, Deus manda para nós Atos 8:1. E o contexto de Filipe aqui é realmente o contexto de perseguição. Começo do capítulo 8, nós percebemos que houve grande perseguição para os seguidores ali, para a igreja constituída em Jerusalém. E eles foram dispersos entre as cidades. E o texto vai apontar que, a partir dali, Cristo foi anunciado. E o texto também do capítulo 8 vai falar sobre o Filipe, um diácono, que foi separado pelos apóstolos para servir na casa do Senhor. E ele estava em um ministério muito próspero, irmãos, ali em Samaria. Muitos o ouviram e queriam ouvir da palavra de Deus, das verdades de Jesus Cristo pela boca de Filipe. E ele estava tendo um ministério muito próspero ali. Mas, irmãos, o que mais me encanta na vida de Filipe é que ele foi um homem em que nós vemos muito de Deus, e sendo Deus direcionando a vida dele no trabalho missionário, no trabalho de evangelização. E no texto que lemos, nós podemos tirar pelo menos 3 importantes características de Filipe, e que devemos seguir essas características. Primeiro, a primeira característica é obedecer a Deus. Devemos seguir o exemplo de Filipe, porque, assim como ele, nós devemos obedecer a Deus. Se não, vejamos no versículo 26. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Irmãos, vamos pensar de forma lógica.
Filipe estava num ministério próspero ali em Samaria. Pessoas estavam escutando do Evangelho e sendo salvos pelo poder e pela graça de Deus. Pessoas estavam escutando sobre Jesus Cristo e a salvação que há nele. Muitas e muitas pessoas estavam acompanhando esse homem. Mas Deus o envia para o deserto. Para um direcionamento que nem ele mesmo sabia para o que ele deveria fazer. Mas ele foi para o deserto, ele obedeceu ao Senhor. Ele obedeceu ao direcionamento de Deus. Irmãos, devemos seguir o exemplo de Filipe, em obediência a Deus. Lógico que hoje não vemos, como o Filipe aqui, o anjo falando a Filipe, nós devemos obedecer a Deus através das Sagradas Escrituras. Ela nos foi dada por Deus para conhecer as suas verdades. Irmãos, será que nós estamos vivendo em obediência à palavra de Deus? Buscando viver assim como Filipe, obedecendo ao chamamento que Deus tem para nossas vidas? Você já parou para imaginar e pare um pouco para analisar quantas pessoas você teve a oportunidade de evangelizar hoje? Mas quantas pessoas de fato foram evangelizadas por você hoje? Creio que nós devemos fazer uma reflexão. Se nós realmente estamos obedecendo a Deus no nosso chamado de agente de boas notícias da salvação. Quantas e quantas pessoas, irmãos, estão precisando ouvir as verdades que as Escrituras têm para nos oferecer? Mas quantas pessoas não estão dispostas a colocar a sua vida à disposição da graça e do poder de Deus para que o Evangelho seja anunciado? Assim como Filipe, devemos obedecer a Deus, devemos colocar a nossa vida como de fato ela é. Nós somos servos de Deus, nós não temos vontades, a nossa vontade tem que ser a vontade do nosso Pai. Filipe entendeu isso, irmãos. Filipe viveu isso. Filipe foi obediente, mesmo não sabendo para onde iria, mesmo não sabendo para o que iria ser feito, mas ele obedeceu a palavra de Deus. Irmãos, devemos obedecer a palavra de Deus. Devemos nos esmerar em conhecer quão profunda graça, quão profundo e maravilhoso é esse Deus que nos direciona, que nos dá forças, que nos guia para seguir os seus passos, para viver de acordo com a sua santa palavra. Mas também, irmãos, não apenas devemos seguir o exemplo de Filipe na obediência a Deus, mas também devemos seguir, irmãos, o exemplo de Filipe, porque ele estava preparado, irmãos, para ensinar a palavra de Deus. Versículo 35 diz o seguinte, olha: então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. A pergunta que eu faço hoje para você, meu irmão, minha irmã, que está aqui nos acompanhando, e é um prazer ter vocês aqui, mas a pergunta que eu te faço hoje é: será que nós temos condições de evangelizar, de falar sobre Jesus a partir do Antigo Testamento? Será que nós conhecemos a Bíblia ao ponto de utilizá-la na nossa evangelização do dia a dia? Quais são os versículos que nós separaremos para falar sobre Jesus a partir do Antigo Testamento? Ah, mas talvez, Samuel, você está pegando pesado. Antigo Testamento, não tinha Jesus ainda, né? Tudo bem, nós temos condições de pregar o Evangelho a partir do Novo Testamento. Quais são os versículos que nós utilizaremos para falar da salvação que é em Cristo Jesus? Creio, irmãos, que assim como Filipe, devemos estar preparados, municiados com a palavra de Deus, crescendo na fé, crescendo no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para estarmos prontos, aptos para evangelizar, para falar sobre Jesus, para explicar o Evangelho da salvação, para explicar esse Deus maravilhoso, que é santo e que abomina o pecado, para explicar que há esperança para o perdido. Filipe, ele começou a evangelizar a partir do livro de Isaías, e explicou Jesus, e ensinou sobre Jesus. Irmãos, que nós possamos, assim como Filipe, estarmos com os nossos corações preparados para falar sobre Jesus, para falar sobre as verdades celestiais, para falar que há um Deus que enviará o seu Filho mais uma vez para levar a sua igreja, para falar que nós devemos entender a salvação que é em Cristo Jesus,
Irmãos, o nosso papel não é salvar e não é converter ninguém. Porque quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Quem elegeu foi o Pai antes da fundação do mundo. Nosso papel, irmãos, é estarmos preparados para evangelizar, para falar sobre Jesus. Por isso que esse programa tem esse nome, Você é o Missionário. Irmãos, coloquem uma coisa nos seus corações. Nós somos missionários de Jesus. Nós somos missionários de Deus. Para falar desse evangelho, para explicar sobre a salvação que é em Cristo. Então, irmãos, abra sua boca, se prepare, se esmere mais em falar do evangelho. Faça discípulos, assim como o próprio Cristo nos orientou. Mas também, irmãos, devemos levar e ver e ter Filipe como exemplo das nossas vidas, porque, assim como ele, devemos ter o senso de urgência missionária. Versículo 40 diz o seguinte, olha: mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. O que aconteceu aqui? Ele explicou o livro de Isaías, explicou sobre Jesus. E o eunuco pergunta: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E ele batizou. E o versículo 38 vai apontar que, de fato, o Filipe batizou o eunuco. Versículo 39 é interessante ele, porque o versículo 39 vai apontar que o Espírito do Senhor arrebata Filipe de um lugar para o outro lugar. Irmãos, o que me impressiona nesse texto não é porque o Espírito arrebatou o Filipe, porque eu sei que ele tem poder para fazê-lo. Mas o que mais me impressiona, irmãos, nesse texto, é que quando vemos Filipe, quando ele vai para essa outra cidade, que o Espírito Santo o leva, ele continua fazendo o seu trabalho de evangelização. Irmãos, isso é senso de urgência missionária. Isso é entender no seu coração que existem almas que precisam conhecer de Deus, conhecer desse evangelho da salvação. Eu creio que nós devemos, irmãos, ter esse mesmo senso de urgência missionária. Quanto tempo, quantos momentos das nossas vidas estamos gastando para fazer o nome de Cristo conhecido, para apresentar o reino de Deus para os perdidos, para os cativos, para as pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Onde está o nosso coração? Porque o que o nosso coração estiver dentro é o nosso tesouro. Será que o nosso tesouro é fazer o nome de Cristo conhecido? Ou será que o nosso tesouro é pensar na nossa vida? É pensar no dinheiro que nós ganharemos no final do mês? É pensar num trabalho melhor, para dar uma dignidade melhor para a nossa família? Irmãos, eu não estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que o centro da nossa vida tem que estar no propósito de fazer discípulos, de fazer o nome de Cristo conhecido. Ter essa mesma urgência missionária, esse senso de urgência missionária que Filipe tinha. Que Deus possa nos ajudar, irmãos, para que nós possamos ser obedientes a Deus, para guardar o nosso coração, para fazer ser obedientes, fazendo o nome de Cristo conhecido. Que possamos estar preparados, irmãos, para ensinar as verdades bíblicas e que nós possamos, assim como Filipe, ter esse senso de urgência. Amém? Irmãos, eu quero chamar agora um vídeo do EAD Pinheiros. Interessante que nós estamos falando aqui sobre preparar para ensinar. Então, o nosso EAD Pinheiros tem esse propósito, preparar você para, primeiro, municiar você de conhecimento bíblico para você viver uma vida cristã autêntica, mas também para te ajudar a aprender mais do Evangelho e das verdades de Deus, para que você possa também ensinar. Então, fica com esse vídeo aí e dá uma conferida aí nos nossos cursos. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar Teologia Reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão Revitalização de Igrejas, Vida Espiritual Saudável, O que é ser presbiteriano e muito mais. Acesse o site www.ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e matricule-se já.
volta com o programa Você é um Missionário. Muito boa noite para você que está em casa e assistindo hoje um tema, né, interessantíssimo. Onde estão os jovens na evangelização, na missão, né? E a gente vai conversar logo mais com o Alex e ele vai falar sobre isso. Onde estão os jovens? Papo com o Samuel, nosso seminarista aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E hoje o pastor Arival não está aqui, como o Samuel falou antes, mas o áudio, né, deu um probleminha no áudio. O pastor Arival pediu para o Samuel vir hoje, mas ele tá tudo bem com ele, viu, gente? Não aconteceu nada, ele só pediu para o Samuel fazer o programa nessa noite, tá bom? E eu tô aqui para ler os seus comentários, para conversar com você, transmitir sua pergunta para o seminarista Samuel Lopes, que faz aqui o Devocional da Manhã também com a gente, né? Apresenta alguns programas. E com o Alex, nosso convidado, que vai falar sobre esse tema da missão, do evangelismo, enfim, do missionário jovem. Onde está, né? Por que muitos não estão cumprindo o seu chamado? A gente vai falar mais sobre isso. E quero lembrar também você que, lógico, teremos sorteio do livro e hoje vamos sortear esse livro, Teologia, Piedade e Missão, do reverendo Ronaldo Lidório. Esse livro é uma bênção. Semana passada nós já sorteamos ele. Pelo sucesso, nós vamos repetir. Está aparecendo na sua tela. E para concorrer é muito fácil. É só clicar no link que está abaixo aqui no vídeo e preencher com seus dados e concorrer. No final do programa, a gente sorteia com todos os participantes de hoje, por isso que não vale a inscrição da semana passada. E você está concorrendo. Semana passada, Ricardo Reis, que sempre acompanha a gente nos programas de manhã, de tarde, de noite, está sempre aqui, nosso telespectador assíduo, ganhou o livro e ele disse: Lídia, valeu a pena, até que um dia chegou a minha hora. E é isso aí, vou estar aqui falando com você, né, transmitindo sua pergunta, e agora eu passo para o nosso seminarista Samuel para começar esse bate-papo incrível, né, Samuel? É isso aí, Lídia. Vai bater um papo agora sobre um pouquinho da questão dos jovens, né, e evangelização, onde é que eles estão. Até rimou, né? Que legal. Então, deixa seu comentário, deixa sua pergunta, como Lídia disse, a gente estará aqui repassando para o nosso entrevistado. Boa noite, Alexandro Cunha, mas pode chamar de Alex. Isso mesmo. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar com todos vocês aqui. Me sinto muito honrado pelo convite, por falar de um tema tão relevante, não é mesmo? Também agradeço em nome de toda a mocidade de Pinheiros e espero enriquecer aqui, de alguma forma, o bate-papo. Ah, com certeza, vai sim. Com certeza. Ô, Alex, já começando um pouquinho a falar sobre essa questão do jovem mesmo, qual é o perfil que você vê hoje do jovem cristão? Qual o perfil do jovem cristão? Quando você olha assim para... Lógico que você já saiu você já terminou a faculdade, né? Mas no período de faculdade, agora você também faz parte da liderança, né, da mocidade aqui de Pinheiros. Qual é o perfil, mais ou menos, dos nossos jovens, dos jovens cristãos como um todo? Claro. Eu acho, falando de jovem, de uma forma geral, nós temos um jovem que é muito ansioso. Um jovem que tem diversas expectativas a respeito da vida, onde a sociedade faz diversas pressões, que ele precisa entregar muitas coisas, e muitas das vezes esse jovem ele sabe que ele precisa ter um posicionamento a respeito de determinados assuntos. Só que mais importante do que se posicionar é saber como e a respeito de quem nós estamos falando, né? Às vezes a gente acha que simplesmente falar é a solução. Só que o conteúdo, que é quem ou quem nós falamos, que é o mais importante nessa discussão. Então, nós temos um jovem ansioso, às vezes nós temos um jovem que ele fica paralisado, e nós também temos um jovem que ele quer fazer muitas coisas, mas ele não sabe como fazer, e ele possui expectativas erradas, que muitas das vezes Deus não colocou essas expectativas sobre ele. Então, esse é um pouco do perfil do jovem que a gente tem. Realmente, você falando sobre esse perfil, me vem à mente também, né? Alguns pais, por exemplo, né? Que às vezes, em vez de ajudar, né? Até direcionam de forma equivocada também o seu filho, né? Por exemplo, eu falo por mim, né? Graças a Deus, meu pai não se espantou quando eu falei que ia fazer seminário, né? Ele até ficou feliz. Mas muitos pais, né? A gente percebe que muitos pais, quando o filho vai falar sobre isso, não... Eu já vi casos, você vai sofrer, isso não vai dar certo, é muito problema para você. E eu também já vi, por exemplo, pais e mães, infelizmente, utilizando a própria Bíblia, né, como castigo, né? Se você fizer tal bagunça, você
você vai sofrer o dano e o dano vai ser você ler Salmo 119, como se a Bíblia fosse algo ruim, né? Eu acho até muito estranho isso, né? Uma mãe utilizar da Bíblia como um castigo, e de fato não, deveria ser o contrário, né? Fazer com que o filho conhecesse mais as Sagradas Escrituras, né? A gente percebe também não apenas a própria postura do jovem, né? Como ansioso, como uma pessoa que realmente quer falar, mas não consegue se expressar por até falta do conhecimento em si. Mas eu vejo também que até os próprios pais ajudam, assim, com que o filho não tenha essa preocupação de se voltar para o evangelho de forma mais profunda, né? Graças a Deus que meu pai não achou ruim. Meu pai é realmente, nossa, que bom, fico feliz, estou orgulhoso de você. Por exemplo, tem um tio meu, né, que ele ficou assim, é isso que você quer? É isso que você entendeu no seu coração? E ele, de fato, também deu apoio, e minha mãe também, com certeza. Mas a gente vê também essa parte dos pais, né? Que tem esse travamento, né? Parece que trava quando fala que você é missionário, meu filho vai morrer nas missões, né? Isso é muito interessante. Estava conversando com uma amiga esse final de semana e ela estava falando sobre os anseios, as preocupações dela em ser mãe. Ela nem namora ainda, mas já está preocupada com isso. É o jovem. E uma coisa que eu compartilhei com ela, eu falei, mas por que você está esperando tantas coisas dos seus filhos? Porque nós sabemos por meio da palavra que os filhos são heranças do Senhor. Então, é Deus quem garante a obra dele, é Deus que tem um pacto de aliança com as nossas futuras gerações, com a nossa descendência. Então, muitas das vezes, o pai coloca sobre o filho algo que Deus não está exigindo em nenhum momento. Nós sabemos que muitas das vezes os pais não fazem isso por mal, porque eles querem o bem do filho. Só que a gente sempre precisa se lembrar do que Deus, de fato, requer de nós. Isso é verdade. Mas pensando um pouco mais nesse perfil aí dos jovens, quais são as maiores lutas que os jovens encontram nos dias de hoje? O que você acha, assim, você tendo experiência, lógico, né? Agora lidando com os jovens diariamente, né? Teve até um dia que eu vi, né, que um dos jovens veio falar com você, olha, agradecendo pelo cuidado, pelo carinho, né, pela preocupação e pelo trabalhar que você estava com ele em relação a aconselhar, dar direcionamentos para a vida. Mas quais são as maiores lutas que você percebe hoje nos jovens? Acho essa pergunta muito interessante, porque na maioria das vezes as pessoas falam que são problemas políticos, são problemas de ordem psíquicas ou qualquer coisa do tipo. Mas a verdade, Samuel, é que o problema do jovem é o mesmo do jovem do ano passado, da década passada, do século passado. Nosso problema é o pecado. Esse pecado é o mesmo problema da criança, do idoso e do jovem. Então, quando nós estamos falando com esse público, nós sempre pensamos que o jovem em si ele tem uma luta específica, como, por exemplo, ele precisa saber sobre determinada ideologia, determinado posicionamento político, sobre questões relacionadas à sexualidade, e ele acha, muitas das vezes, que esse é o problema dele. Só que o problema, na verdade, nós bem sabemos, é a origem do coração pecaminoso. E, como, por exemplo, como homem, nós sabemos qual é o dever do homem perante a Bíblia. Um dos é ser o provedor. Então, o jovem cristão, né, estudando a palavra, ele sabe que esse é o seu dever, que esse é uma das suas tarefas. Só que muitas vezes esse jovem acaba entrando numa luta, né, na ganância pelo dinheiro, para atingir R$1 milhão antes dos 25 anos e entra em algo que Deus, como falei anteriormente, não requisitou dele em nenhum momento. Então você percebe que o problema do jovem é o mesmo para todos. O problema é o pecado. E ele tende a corresponder às expectativas da vida, às necessidades da vida de forma pecaminosa. E é nesse momento que nós temos a ação do Espírito Santo transformando o coração desse jovem. Mas o problema é o mesmo. É o pecado. E aí o pecado se manifesta sobre diversas formas. Pode ser como rebeldia, na sua sexualidade, em questões ideológicas. Pode ser em relação a vários fatores. Mas o grande problema do jovem é o pecado em seu coração. É interessante você falar sobre isso, né? É um assunto tão basilar, né? Mas às vezes a gente acaba esquecendo. A gente vê, eu sou tímida, eu não sei conhecer, eu não sei da Bíblia, não sei o que. Mas a gente acaba que, de fato, a própria negligência é um pecado, né? A própria falta de interesse de conhecer a Deus é um pecado. Então, de fato, o cerne da questão é, de fato, o pecado. Isso é muito trágico, né? A gente olha
Alex, as crianças e os adolescentes hoje hipersexualizados, a gente vê, de fato, o mundo em si trazendo essa questão do pecado, né, como prazer, de forma violenta para os nossos jovens adolescentes. E de fato, é como se tivesse traçando um curso para a perdição mesmo, né? Não, cada coisa aqui vai levando ele, você vai por aqui, que é melhor. Só que a gente percebe que, de fato, ele está indo para mais distante de Deus, né? Para uma vida de forma pecaminosa. E isso é triste de ver. Isso é triste de ver, e nós, como igrejas, devemos nos levantarmos como arautos desse Deus, para ensinar a verdade, para ser instrumento poderoso nas mãos desse Deus, né? Eu vejo que a nossa responsabilidade é grande, e como cristãos devemos nos posicionar como servos de Cristo, que fazem o nome dele conhecido e ensinam sobre a periculosidade do pecado, né? Isso é bem legal, Samu, porque numa conversa que eu tive com o conselheiro da mocidade, o presbítero Teruia, ele me deu um conselho muito bacana, né? Ele falou: vocês jovens, vocês querem saber sobre diversos temas teológicos e como a Bíblia corresponde a N temas teológicos. Mas vocês, antes de mais nada, vocês precisam conhecer a Deus, e vocês precisam saber qual é a identidade de vocês por meio das Escrituras, por meio da palavra. Porque muitas vezes a gente simplesmente tem essa tendência de querermos saber determinados assuntos, mas nós esquecemos do principal, sobre o conhecimento de Deus, e por meio dele que nós sabemos quem de fato nós somos. E você falando sobre isso, eu tô lendo o guia de estudos, né, da Confissão de Fé de Westminster, aí falando sobre realmente a Bíblia, né? E pensar na Bíblia como o autor apontando para nós, os leitores, quem ele é. E é um prazer, um privilégio termos acesso às Sagradas Escrituras para conhecermos mais esse Deus. A gente percebe, Alex, falando um pouquinho sobre a igreja como um todo, né, que eu faço parte da sala Essência da Fé Cristã, né? É uma das salas da EBD. Se você estiver interessado aí na EBD, é só acessar nosso site lá, e você vai ter 11 salas diferentes da EBD. E eu faço parte do eixo doutrinário, e a Essência da Fé fala muito sobre Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia, a salvação, a santificação, a criação, a queda. E eu vejo, e a experiência da sala, dos professores na sala, é que muitas pessoas entraram lá pensando que conheciam a Deus. Saíram lá, de fato, vendo que realmente não conheciam e que precisavam conhecer muito mais de Deus. Que bênção. E eu vejo que, de fato, os jovens também têm que ter esse mesmo cuidado, né, de conhecer profundamente a Deus, a quem é nosso Deus, o Todo-Poderoso, o que tem cuidado de nós, né, e que requer de nós santidade, né. A gente percebe o próprio apóstolo Pedro falando, né? Sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Utilizando o texto de Levítico para apontar para aqueles irmãos e também para nós, né? Que devemos buscar, de fato, a santificação. Cingir os nossos lombos e buscarmos viver mais de Deus, viver profundamente quem é Deus. Eu acho que isso vai mitigar muitas questões da nossa vida em relação à nossa vida cristã, como jovem, né? Eu estou 34 anos, mas pela presbiteriana eu sou ainda jovem. Ele é jovem. Então, eu me incluo dentro dessa lista de jovens. E eu vejo que, de fato, nós precisamos buscar mais de Deus. E acho que talvez a maior luta não seja nem o pecado em si como um todo, mas a falta de busca, de buscar a Deus de forma sincera, né? De se esmerar em conhecer a esse Deus. Legal, legal. É bom que isso mostra pra gente a verdade nua e crua. É assim que está posto, como nós vamos agir a partir de conhecer essa realidade, né? Mas parando um pouco para pensar nos jovens ainda, né? Existem exemplos bíblicos, por exemplo, de jovens que tiveram dificuldades na sua vida e mesmo assim viveram de forma que agrade a Deus? Você lembra assim de algum e que cumpriram de fato a sua missão, o seu chamamento diante de Deus?
Bastante. O Samuel até comentou que perante a idade dele, ele é jovem na presbiteriana. E sim, porque aqui nós definimos dos 18 a 35 anos. Então, por essa régua, nós poderíamos até falar que Jesus, no seu ministério, estava na fase jovem aí presbiteriana. Mas falando de jovem, em específico como a sociedade vê, um bom exemplo é José. Né? Sempre quando a gente olha para José e nós vemos uma sequência de fatores e a gente pensa em José de uma forma muito neutra. Como se para José tudo estivesse bem, como se tudo estivesse fluindo e como se ele não tivesse nenhum problema. A gente bem sabe que quando José foi levado e vendido como escravo, ele era muito jovem, né? E ele passou por diversos problemas, né? E José não era uma pessoa neutra, ele era um ser humano que também tinha sentimentos e que teve sua estrutura, muitas das vezes, abalada mediante a tantos acontecimentos. Então, ele veio de um contexto familiar totalmente conturbado, ele foi vendido como escravo, colocaram um valor nele, ele foi tratado como uma mercadoria, ele foi julgado de forma injusta, ele foi preso e mesmo assim Deus honrou José em toda a sua vida. Mas por que nós vemos essa excelência na vida de José? A excelência na vida de José não estava posta nos sonhos, nas emoções, no contexto ou na situação. Mas a excelência na vida de José, a fé da vida de José estava mediante ao Deus que ele conhecia, porque foi o que o seu pai apresentou para ele. Aquilo que nós temos, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, José, ele teve sim a sua vida totalmente conturbada, ele passou sim por problemas. E a gente olhar para José como uma figura neutra na história, como se fosse apenas qualquer personagem sem emoção, personagem criado, fictício, isso é desleal. Porque José, como nós, jovem, passou por diversas dificuldades. E mesmo assim, José permaneceu. Eu acho a história de José totalmente interessante, porque José, ele sabia a quem ele estava servindo. E é a quem ele estava servindo que está o segredo. Não estava simplesmente na força da juventude de José. Não estava simplesmente porque ele estava no Egito ou qualquer outra coisa do tipo. José se manteve firme, por causa que o trabalho estava sendo realizado por Deus. E ele sabia em quem ele cria. Que bênção ver José, né? Realmente, José é um exemplo muito impactante para nossas vidas, né? A vida do jovem, né? Às vezes nós pensamos que passamos por lutas e isso nos impede de cumprir o nosso chamado diante de Deus, que é fazer discípulos. Mas nós percebemos o exemplo de José, que apesar de todas as lutas, vendido como escravo, como uma mercadoria, ele continuou vivendo de forma que agradasse a Deus e cumpriu o seu chamado. Cumpriu o que ele tinha sido proposto em seu coração diante de Deus. E Deus o usou para salvar não apenas um povo, mas vários povos da fome, né? Isso nos traz um encorajamento para a nossa vida. Você que é jovem, que está aí nos assistindo, isso traz encorajamento para nós. Para que mesmo em momentos e circunstâncias adversas, problemas, dificuldades, nós devemos continuar vivendo a nossa vida, agradando a Deus e fazendo o nome dele conhecido. Então, como a gente sabe, né? Nada tem que nos parar, né, Alex, de fazer a nossa missão. E a pergunta que você tem que fazer no seu coração, jovem, eu estou fazendo essa minha missão? Eu estou cumprindo a grande comissão? Isso realmente é muito relevante. Lídia, e aí, Lídia, tem alguma pergunta para o nosso amado entrevistador aqui? Muito bom, Samuel. Muitos comentários aqui. O papo está muito gostoso mesmo. Quero dar boa noite para o Felipe Lima, que falou: hoje eu ganho um livro. Isso aí, Felipe. Se inscreve aí, que daqui a pouco a gente vai sortear mais para o final do programa o livro. A Vilma, quero dar boa noite para a Vilma, para o Matheus, para o Cícero, que falou: pensa num jovem eloquente, Alex é top. O Fernando Trindade comentou: minha opinião, entendo que há grande dificuldade dos jovens em lidar com a palavra e uma facilidade com a música. Resultados, são muitos jovens cantando e poucos evangelizando. Isso aí, Fernando, acontece bastante, né? Rogério Valadares falou: glória, Deus é bom e só depende de nós. A Vilma também falou que tem um único filho e o dia que ele chegou para ela dizendo que ia para o seminário, ela chorou de alegria. Ninguém deve se recusar um chamado de Deus, é verdade.
A Vilma falou que isso foi em 2010. O Cícero está aqui, já falei. O Marcos Amorim, excelente programa na direção dos jovens. E os bons questionamentos levantados são importantes para os demais jovens. A Vilma, o Cícero, enfim, já falei. Continua mandando, pode mandar sua pergunta aqui. E eu queria fazer uma pergunta para o Alex. Perguntar, Alex, o que você acha sobre como as igrejas, hoje a gente vê tanta heresia pregada aí, né? Como que as igrejas podem lidar com os jovens, com o pecado, e como que essa geração, como você, né, que já terminou a faculdade, pode ser luz no meio de uma juventude que muitas vezes, humanamente, a gente... Né, se a gente não tivesse Deus, a gente perderia a esperança. Mas como você pode ser luz hoje no meio de uma juventude muitas vezes tão corrompida, né? Bacana. Muito interessante a pergunta, obrigado por quem enviou. Bom, a primeira coisa que nós temos que destacar é de qual é o nosso conteúdo, né? Qual é a nossa mensagem. Muitas vezes, quando a gente está falando com o público jovem, nós temos a tendência de achar que nós temos que mudar completamente a nossa forma de falar, e isso, por deveras, acaba complicando o conteúdo. A gente muda o conteúdo para agradar o público, mas veja, o êxito, né, do ministério de Paulo não estava simplesmente nos estudos de Paulo, mas sim porque Deus quem usava Paulo. Então, quando a gente está falando de jovens, e agora eu faço um chamado para as lideranças desses grupos, nós não precisamos alterar a nossa forma, nós não precisamos agir de uma forma mundana ou algo do tipo para atrairmos jovens. Porque quando nós estamos pregando mediante a palavra de Deus, mediante o poder de Deus, é o Espírito Santo que se responsabiliza pela sua obra. Quem faz o querer e o efetuar é Deus, e não nós. Então, para sermos luz, primeiro nós precisamos refletir sobre o conteúdo, a carta. Nós somos uma carta aberta. Então, qual é a nossa mensagem? É o Evangelho de Deus, é Jesus Cristo. E Ele é poderoso para convencer pecadores do seu pecado, do juízo e da justiça de Deus. E como que o jovem consegue ser luz? É bem bacana essa pergunta, porque nós temos a tendência de achar que nós precisamos fazer muitas coisas para sermos luz. Mas a verdade é que nós precisamos atentarmos às verdades do Evangelho, às Escrituras Sagradas. Nós, no meio de tantas heresias, no meio de tantos ensinamentos equivocados, a gente acaba seguindo por um caminho onde diversas pessoas estão indo e nós caímos no precipício, né? A igreja, ela é luz porque ela é diferente do mundo. Se o sal perde as suas qualidades, para que ele serve? A não ser para ser pisado pelos homens. Então, se você quer ser luz, se você quer ser sal na terra, seja aquilo que Deus chamou você para ser. E como que você sabe quem você deve ser? Por meio da palavra, por meio das escrituras. Você precisa conhecer a Deus para saber a sua identidade nele. Porque antes de você ser jovem, antes de você ser um profissional formado, antes de você ser um cozinheiro, um segurança, um profissional de TI, um advogado, qualquer coisa do tipo, você é filho de Deus. E é mediante essa identidade que você sabe como que você tem que ser sal e luz nessa terra. Excelente, boa resposta, muito bom a gente refletir sobre isso, né, que isso fique gravado nos nossos corações. Pode mandar sua pergunta aqui pro Alex, né? Tem dúvida? Quer perguntar? Manda aqui que eu transmito, tô lendo aqui e vou transmitir para ele sua pergunta. Eu quero lembrar você também que esse livro vai ser sorteado logo no final. Aproveita aqui e preenche com seus dados no link que está abaixo aí na descrição do YouTube. Preenche com seus dados que no final do programa nós estaremos sorteando esse livro do Ronaldo Lidório, Reverendo Ronaldo Lidório, Teologia, Piedade e Missão, fresquinho. Acabou de chegar aqui na Editora Hebron. Tá bom? Então se inscreve aí, deixa seu comentário que daqui a pouco eu volto com você. E passo agora para o Samuel continuar esse bate-papo interessantíssimo com o nosso convidado Alex. Né, Samuel? É isso aí, Lídia. Eu tô quase me inscrevendo também, mas já disseram que não pode, então... Não Fiquei pode. chateado, viu? Eu queria o livro. Bom, Alex, antes de a gente começar a recomeçar aqui, continuar nosso bate-papo, eu queria chamar um vídeo, Lídia, aí, sobre um agradecimento, né, do pessoal do Iraque em relação às cestas básicas. Vamos ver o vídeo, então.
A Junta Missionária de Pinheiros distribuiu centenas de cestas básicas para famílias refugiadas Izadis no norte do Iraque, no Oriente Médio. As cestas foram entregues por meio do missionário apoiado pela JMP, Reverendo Giancarlo da Costa, que conta como foi a entrega. O nosso agradecimento por mais uma ajuda que recebemos da Igreja de Pinheiros para a distribuição de cestas básicas de alimentos para refugiados curdos e azidis que estão refugiados aqui em nossa cidade de Sulemania, no norte do Iraque. Graças à amada igreja, ao reverendo Arival, temos podido assistir essas famílias, essas crianças, a qual vocês certamente puderam assistir os vídeos e fotos que nós mandamos da assistência a esses refugiados. Obrigado por fazerem parte desta missão, do trabalho aqui nessa região do mundo tão necessitada, tão carente do alimento material, mas também do alimento espiritual da Palavra de Deus. Obrigado por segurarem as cordas, obrigado por estarem aqui conosco nesta missão de fazer Jesus Cristo conhecido aqui na região norte do Iraque, juntos pelo reino na missão. Esta é a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, levando a palavra de Deus e alimentando quem tem fome. Continue doando, acrescentando 90 centavos no final para que seja identificada a sua doação na campanha IPP Cestas Básicas. Matheus Santos para o IPP Informa. Olha aí, sua doação aí está ajudando pessoas fora do país. Então, nós incentivamos que continue doando, continue nos ajudando aí a abençoar mais e mais vidas, né? Porque, de fato, esse período de pandemia tem trazido muitos desafios para muitas pessoas, né? E que você seja um canal de bênção aí para ajudar mais e mais pessoas que estão necessitando da sua ajuda. Alex, continuando aqui o nosso bate-papo. A minha pergunta é com relação à própria capacitação e o interesse dos jovens. Você percebe hoje, de forma geral, eu sei que de forma específica até talvez sim, mas de forma geral, você percebe que esses nossos jovens atualmente estão capacitados ou interessados em se aprofundar no conhecimento da Bíblia e também numa prática cristã de forma autêntica? O que você tem para nos dizer sobre isso? Vou te dar um exemplo a respeito disso. A pandemia foi muito boa, né? Porque se você não sabia cozinhar, você saiu da pandemia no mínimo fazendo um pão, por favor. Então a pandemia foi exemplo. Você pode fritar um ovo, você pode aprender sobre fermentação natural de pão, você pode saber a respeito de tudo isso na internet. Mas, ou seja, na internet a gente tem muito conteúdo, né? Nós temos um conteúdo muito bom, conteúdo muito rico, também temos coisa que não presta. Isso faz parte, a vida é assim. Nós também temos bastante conteúdo a respeito de teologia. Nós temos muitos livros excelentíssimos escritos por grandes pessoas, por pessoas, aliás, como Hernandes diz, pessoas pequenas, mas de um Deus grande, que transformaram aí a história da igreja. E o jovem hoje, ele tem acesso a esse conteúdo. O jovem da igreja, se ele quiser saber, por exemplo, as Institutas de Calvino, ele tem acesso a isso na internet de uma forma muito simples. Mas o problema do jovem em relação a isso é o problema que a gente tem, por exemplo, nas mídias sociais. A gente tem muita informação, a gente tem muito dado, mas nós não conseguimos extrair valor a respeito de tudo isso. Então a gente tem muita teologia boa, mas a gente não consegue extrair valor. Então, qual o exemplo, né? Dentro do que eu estou falando? Você tem todo esse acesso na internet. Você, por exemplo, pode ver atributos de masculinidade cristã, mas você não coloca isso em prática. Uma coisa básica, né? A pessoa, ela fica estudando sobre como ser um bom marido, e eu quero deixar claro, antes de continuar, que eu me enquadro no que eu estou falando, tá, pessoal? Eu não cheguei numa estatura de varão perfeito ou algo do tipo, eu também sou pecador, e Deus está trabalhando aí na gente. Mas a pessoa estuda
porque ela quer ser um ótimo marido quando ela se casar. Mas essa pessoa, atualmente, ela não consegue ter responsabilidade alguma dentro de casa. Ela não consegue auxiliar os seus pais. Se os pais pedem qualquer coisa para essa pessoa, ela acha ruim. Mas essa pessoa, ela tem a falsa ilusão de que quando ela casar, tudo será bom, né? Tudo será perfeito. Se o cara era totalmente preguiçoso, agora ele vai ser um cara totalmente disposto e vai amar de forma sacrificial. E, infelizmente, não é assim que acontece. Então, você percebe nesse jovem, ele tem esse atributo de pesquisar diversos temas a respeito da teologia dentro da internet, mas ele não consegue ter aplicação prática dentro daquilo. Eu não sei se vocês já viram uma meta, né? Leia 10, 20, 30, 50 livros por mês. A não ser que você seja seminarista e precise ler um monte de livro, quando a gente está falando de Bíblia, a gente não está falando de uma corrida. Você precisa ter aplicação prática dentro desse texto. Então, às vezes, você ficará uma semana ou até mais dias dentro de um versículo. Você vai ruminar, você vai entender a profundidade daquele versículo e como ele se aplica na sua vida. Então, o problema, Samuel, que nós temos é isso. O jovem, ele tem muita informação, ele tem muito conteúdo, mas ele não consegue reverberar isso na sua própria vida prática. E uma coisa que eu aprendi aqui na aula de aconselhamento, que se você tem muita teologia, mas você não tem uma vida piedosa, então sua teologia não tem valor algum. Porque você não aprendeu, de fato, o que são as escrituras sagradas. E aí a gente tem uma atitude de fariseu, né? Sepulcros caiados. Nós somos belos por fora, nós conseguimos falar a respeito do catecismo, nós conseguimos falar a respeito das institutas, do evangelho, calvinismo, qualquer coisa do tipo, mas a gente não consegue viver nada disso. E isso é um problema que eu acho que não apenas do jovem, mas de toda a igreja. É complicado mesmo. E mudou-se o tema, né, do ano da igreja, mas eu sempre fico preso ao tema, creio que seja do ano passado, né? Vivendo o que cremos, né? A gente teve até um programa aqui, né, na TV sobre esse tema, né? Viver o que crê, vivendo o que cremos. E realmente é isso, né? Falta muito esse link, né, da teoria com a prática, né? Eu vejo que realmente tem uns que realmente não querem nada mesmo, infelizmente. Eu conheço alguns que realmente não querem aprender nada e querem continuar do jeito que estão, e isso é uma tristeza, né? Exato. Ver pessoas que entenderam a salvação, mas que não querem se aprofundar em conhecer a Deus. Mas tem outros que realmente não conseguem fazer esse link, né, entre teoria e prática. Eu creio que o desafio deve ser desse irmão, dessa irmã, desse jovem em si, fazer esse link, né? Fazer com que essa engrenagem funcione perfeitamente entre eu conhecer e eu aplicar, eu conhecer e eu viver, porque eu acho que isso faz toda a diferença na nossa vida, né? Lídia, temos perguntas aí no nosso chat? Sim, Samuel, tem uma pergunta interessante aqui que o Osiel fez. Ele perguntou qual a importância dos seus pais na sua criação e na orientação nos caminhos do Senhor, para os caminhos do Senhor. Bom, pessoal, eu tive o privilégio de crescer em um lar cristão. Se eu não me engano, meus pais foram convertidos depois de 4 anos que eu nasci. Então, eu cresci em um lar cristão. E uma coisa totalmente interessante que meus pais fizeram, e muitas das vezes eu não entendia o porquê disso, era me levar para a igreja, né? Coisa básica. E na juventude, na adolescência, principalmente no começo aí da juventude, eu comecei a me afastar dos caminhos do Senhor. E o que me trouxe de volta, obviamente, foi o Espírito Santo, mas todo esse conhecimento que eu tive, né, dentro da igreja, por meio dos meus pais, me contando as histórias bíblicas, os textos bíblicos, eles ficavam gritando na minha mente. Então eu sabia que se eu continuasse no caminho que eu estava, eu precisava aceitar uma coisa, 2 coisas, né? Ou Deus não existia, então eu poderia ficar tranquilo naquela minha vida, ou a segunda opção, eu sabia que Deus existia e se eu continuasse vivendo daquela forma, eu iria para o inferno, né? Nós sabemos que a nossa salvação ela é garantida por meio da obra perfeita de Jesus Cristo, mas todo esse ensinamento que os meus pais me deram durante toda a vida fez com que, em momentos onde os meus princípios foram questionados, em momentos onde eu tive diversas dúvidas a respeito do meu futuro ou qualquer coisa do tipo, esses textos bíblicos, os ensinamentos dos meus pais, com certeza fizeram uma grande mudança na minha vida. Uma história que eu gosto muito de comentar
Quando eu era criança, a gente passava por alguns problemas financeiros, né? E tinha um certo momento que não tinha basicamente nada o que comer lá em casa, né? Tinha arroz, uma cenoura murcha e era isso. E meu pai foi fazer esse arroz e nesse exato momento ele sentiu no coração de começar a orar, né? Pedindo que Deus enviasse alimentos. E naquele período, nós tínhamos acabado de mudar de igreja. O meu pai ele é pastor assembleiano, nós tínhamos acabado de mudar de igreja. E um pessoal que nos conheceu deixou uma compra enorme lá dentro de casa. Pensa num carro lotado de compra, né? Isso há mais de 15 anos, então a conta foi muito grande. E eu vi a provisão de Deus ali naquele momento, né? Então, todas essas experiências, os ensinamentos que os meus pais me transmitiram, fizeram quem, de fato, eu sou hoje, né? Mas uma coisa que eu gosto de destacar também, que em alguns momentos os jovens têm uma tendência de falar, infelizmente eu não cresci em lar cristão, infelizmente os meus pais, eles não foram tão bons assim, então por isso que eu tenho determinados defeitos e determinadas características. Uma coisa que acontece quando você possui encontro com Jesus, quando Deus de fato te chama, é que você tem uma mudança de vida. Então, independente de como foi a tua infância, independente de tudo aquilo que aconteceu, por meio da palavra, você se transforma em uma nova criatura e começa um processo de santificação aí na sua vida. Então, tenha cuidado em não usar a falta de amor que você não teve na infância ou algo do tipo para viver em uma vida medíocre com Deus, porque Deus faz novas todas as coisas. Que bênção, de fato, os pais têm toda a responsabilidade, né, de ensinar, de inculcar na cabeça do filho as verdades bíblicas, porque em momento oportuno nós realmente utilizaremos esse conhecimento para a nossa vida. E, de fato, assim como você, eu também vim de um lar cristão, né? Meus pais já eram convertidos quando eu nasci. E, para mim, sinceramente, Alex, fez toda a diferença. Fez toda a diferença. A quantidade de bagagem de conhecimento bíblico que eu trouxe durante toda a minha infância e toda a minha adolescência e juventude realmente fizeram toda a diferença na minha vida. Então, você que é pai, que é mãe, de fato, ensine seus filhos, sejam instrumentos de Deus para abençoar a vida dos seus filhos, para que eles conheçam mais a Deus, que eles sejam, antes de serem bons empreendedores ou bons profissionais, sejam bons cristãos. Bons cristãos e cristãos que entendam, de fato, o seu papel na missão do reino de Deus. Eu creio que, de fato, se o pai e a mãe estiver criando os seus filhos nesse entendimento, vai fazer toda a diferença para ele. E realmente, obrigado por ter compartilhado aqui o seu exemplo de vida. Lídia, já está chegando no final. Vamos para o sorteio? Vamos, Samuel. Que lindo o testemunho do Alex, né? E é bom, interessante que ele falou no começo. Os pais fazem a parte dele e quem traz é o Espírito Santo. Então, descanse, né? Faça a sua parte, descanse. Que testemunho lindo, Alex. Muito bom, edifica nossas vidas, né? Vamos lá sortear esse livro, então, esse livro incrível do reverendo Ronaldo Lidório. Para você que se inscreveu, parabéns, né, por estar participando, por estar aqui sendo edificado, ouvindo, dedicando seu tempo para ouvir a palavra de Deus. E agora chegou a hora muito esperada do programa, que é o sorteio desse livro. Vamos ver quem vai levar hoje o livro do reverendo Ronaldo Lidório? Tá na tela, tá rodando e vamos ver, muitas pessoas se inscreveram. E lembrando que toda terça-feira nós temos esse sorteio aqui. Vamos ver quem vai levar. Teologia, Piedade e Missão, do reverendo Ronaldo Lidório. Fernando Trindade, não acredito, ele está sempre acompanhando a gente. Samuel até riu aqui de alegria, porque o Fernando sempre acompanha a gente. Parabéns, Fernando, com muito carinho que a gente entrega esse livro para você, por ter participado nessa. Tá vendo? Uma hora chega. O Fernando sempre participa e não era sorteado. Agora a sua vez chegou, Fernando. É seu, parabéns. E você que se inscreveu e não ganhou, não fica triste, porque toda terça-feira nós sorteamos. E se for da vontade de Deus, sua hora vai chegar. Continua aí, permanece, né? Parabéns, Fernando. Ficamos felizes. E vou passar para o Samuel, para ver se tem mais alguma pergunta, as considerações finais, né, Samuel? Exatamente. E já agradecendo a participação de vocês aí, de fato, foi muito bom estar aqui com você. Eu só fui aqui mesmo
uma pessoa aqui para ajudar aí, realmente quem o dono do programa, quem direciona aqui é o pastor Arival, e provavelmente ele já vai estar na semana que vem aqui de volta com você, com mais um tema relevante e importante. Mas, Alex, antes de finalizar, eu queria que você deixasse alguma mensagem final aí para os jovens, tanto da nossa igreja como das demais igrejas, com relação ao papel dela como cristã e evangelizadora. Legal. Bom, falando de jovem para jovem, nessa fase da vida nós temos diversos questionamentos, diversas dúvidas, o nosso coração se sente tentado a todo momento por falsos ídolos, mas ainda estou aprendendo muita coisa, tenho muita coisa para aprender, mas uma coisa que eu tenho a plena certeza, Jesus Cristo tem que ser o amor das nossas vidas. Você pode ter absolutamente tudo. Você pode ter tudo material, você pode ter todos os relacionamentos que você quer, mas apenas de fato Deus é tudo que você necessita. O salmista fala que Deus é a herança dele. Então que Deus de fato seja a tua herança. Isso não significa que a caminhada será fácil. Os discípulos, por exemplo, foram mortos no final das contas. Entretanto, eles sabiam em quem eles criam e a vitória foi garantida por meio do sacrifício de Jesus Cristo. A vitória não está na força do seu próprio braço, a vitória não está na minha força, não está na força do pastor. A vitória da igreja está no sangue de Jesus Cristo, na pessoa bendita de Jesus Cristo, que já pagou o preço por todos os nossos pecados. E o evangelho, ele não simplesmente nos levará para o céu, como ele já permite que nós hoje, no dia de hoje, tenhamos uma vida transformada e redimida pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, nosso Deus. Muito obrigado pela participação de vocês. Amém, amém. Muito obrigado pela sua vinda aqui. E antes de passar e dar um tchau para nossa amada amiga e irmã Lídia, eu quero passar um vídeo sobre o pastor Arival, aí, o canal dele. Eu quero incentivá-los de forma profunda a se inscrever aí no canal do pastor Arival. Aí está, tá vendo? Ó, youtube.com/Arival Dias Casimiro. Basta você digitar isso ou procurar na barra de pesquisa do YouTube, que você vai ter acesso ao conteúdo diário do pastor Arival. Então nos ajude aí, divulgue para mais pessoas também, e que seja uma pessoa que realmente compartilhe conhecimento cristão e abençoe mais vidas. Então eu te incentivo aí a fazer a inscrição desse canal e compartilhar. Lídia, muito obrigado pela sua participação. Pode dar tchau para nós. Obrigada, Samuel. Obrigada, Alex. Obrigada a você que está participando. A gente fica por aqui. Se inscreve aí no canal do Pastor Arival. Tem muito conteúdo que vai abençoar a sua vida, né? Como o Samuel falou. E tem muita pregação, muito conteúdo bom ali de assuntos que vão edificar, né? Quero agradecer a sua participação, sua inscrição para concorrer ao livro e dizer que toda terça-feira nós estamos aqui e ao vivo, né? Com esse programa queridinho da IPP-TV. Você é um missionário. Obrigado, Samuel. Obrigada, Alex. Fiquem com Deus e até a próxima.